Olá pessoal, tudo certo? Estamos então na nossa terceira aula da oficina de correção musical para as danças tradicionais, aquelas que estão no livro de danças do MTG, as 25 danças aquelas, tá? E que a gente utiliza para muitos concursos, como por exemplo o Enarte. Olha só, a gente já falou lá no primeiro vídeo sobre a parte de regulamento e diretriz e tal, que realmente é o primeiro ponto que a gente deve ver, tá? A responsabilidade é muito grande, né, sobre um trabalho que é maior ainda. É assim que a gente deve pensar. Na segunda aula a gente viu coisas da diretriz que servem como correção, que é a função de cada instrumento, a função do acompanhamento, a função dos solos, né? Clave de sol, clave de fá, como é que a gente deve utilizar isso daí. E agora vem uma parte um pouco mais legal, que é a parte da criatividade, né? Que é a parte dos arranjos realmente, e como é que a gente pode colaborar com os arranjos da música, né? Os arranjos musicais para as danças tradicionais. A gente tem vários pontos de conflito aqui, tá, pessoal? Eu vou falar sobre esses pontos de conflito e isso fica a cargo de cada musical, cada instrutor, cada trabalho fazer da maneira que achar mais conveniente, né? Por quê? Porque a gente tem questões históricas e tem questões de regulamento e tem utilização de flexibilizações ou não, e as estéticas acabam sendo trabalhadas dentro disso, né? A gente tem que ter um certo cuidado, mas é assim que as coisas acontecem. Então, primeiro ponto, eu vou falar sobre algumas coisas da diretriz que liberam a gente a executar a partitura com um pouco mais de tranquilidade. Para quê? Para favorecer a interpretação. Por exemplo, os instrumentistas poderão aplicar a articulação staccato, legato, pizzicato, etc., critério, contanto que não haja modificação significativa. O que ele diz aqui? Tu pode tocar a música ou né, fazer ela com outro tipo de articulação. Pode, tá? Contanto que tu não modifique, né? Não modifique muito. Ah, e o que é modificar, Tomás? Eu sempre digo assim, se tu tivesse que escrever aquilo que tu tocou, ficaria diferente daquilo que está escrito na partitura? Muito diferente, entende? Se tu tiver que fazer algumas coisas e realmente teria que mudar a escrita daquilo que já está feito, é porque modificou. Essa é a minha opinião, tá? Mas, assim, ó, não posso jogar o que é a verdade absoluta, porque cada um que sentar para avaliar vai te dizer naquele momento o que vai acontecer. Infelizmente, né? Mas é assim, tá, pessoal? Ornamentos são permitidos na melodia e nos contracantos exclusivamente para vozes, ficando a critério do avaliador definir deturpação ou não, glissando, portamento, apogiatura, vibrato. Por que isso? Porque isso dá um pouco mais de liberdade para o cantor para utilização, por exemplo, de algum portamento, de algum vibrato, de alguma coisa, e que realmente trabalha com interpretação, e isso daí não deturpa a melodia. A gente tem que fazer a melodia junto com a clave de sol, junto com o instrumento que está realizando. Mas a gente não vai deturpar por causa de algumas coisas desse tipo. Se tu fizer uma coisa muito... Eu vim pra... Bom, aí tu teria, que nem eu falei antes, escrever diferente para traduzir aquilo que tu fez, escrever muito diferente. Daí eu acho que ali teria a deturpação, tá? Os instrumentos de arco podem ser tocados com arco em pizzicato e os retardantes indicados na partitura são facultativos. Os instrumentos de arco eles podem ser feitos com arco ou em pizzicato. Mas isso aqui também, se a gente parar para ver, já estava liberado naquele primeiro ponto lá, né? E os retardantes nas partituras são facultativos. Por quê? Porque a nossa música da dança tradicional ela é altamente funcional. Ela está a serviço da dança.
Enquanto músico, a gente gosta de dizer que se não tem dança, não tem música, perdão, não tem dança. É uma verdade. Só que a nossa música, nesse caso, ela é muito mais funcional para a dança. Nós que estamos trabalhando em função da dança. Para quem não acredita nisso, eu proponho elaborar um show só de música de dança tradicional e tenta vender algum ingresso. Ai, ai. É uma brincadeira, tá, pessoal? Mas é que é verdade. A gente que presta um serviço para dança, mais do que a dança presta um serviço para a gente nesse conceito artístico, nessa obra que é da dança tradicional, beleza? É permitida intervenção falada no microfone ou não durante a execução das músicas. Se houver interferência causando prejuízo, entendimento musical, tu não pode exagerar nos gritos, nas falas e tal. Ou seja, aqui são liberações e flexibilizações das diretrizes. Pode mudar? Pode mudar. Estamos em maio de 2020, pode ser que quem assume tire tudo isso, ou quem assume aumente tudo isso, né? E isso daí realmente é algo que é mutável. Deixar bem claro aqui, tá, pessoal? É mutável. E eu não estou dando opinião aqui como diretor ou como avaliador, como nada. Eu estou falando sobre as minhas experiências enquanto músico, que atuei muitos anos como músico de invernada, muitos anos avaliando, e também já atuei como diretor de música do MTG, tá? E as coisas elas não mudaram muito de alguns anos para cá, tá? Característica das músicas tradicionais sempre em tom maior, tá? Por que eu digo isso? Ali tem nas diretrizes, porque acontecia muito do pessoal estar tocando uma música dó, sol, e depois botava um dó com sexta. Perfeito. Não tem problema, tá? Nesse sentido aqui. Agora eu vou fazer dó, sol, e vou fazer um dó com sexta. Então é dó, né? Mi, lá, tá? Ou sol, baixo em lá e faço aqui. Olha só o que isso virou. Dó, sol, dó. Tá? Agora, dó com sexta, baixo em lá. Dó, lá menor. Tá? Então dá a impressão que vira um acorde menor e todas as nossas danças tradicionais, todas pesquisadas, sem exceção, são em tom maior. Tá? Então não usa isso. Segura ali a vontade de botar um acorde menor no final e não faça. Sobre os contracantos, olha só, é permitida a realização de contracantos, contrapontos, tanto no instrumento quanto na voz, os mesmos obedecerão, qualquer instrumento poderá realizar, os contracantos devem ser elaborados de acordo com o folclore gauchesco, a gente utiliza contracanto. Verdade. Conforme o folclore gauchesco. Aí eu já não sei se a gente tem, né, contracanto no folclore gauchesco, mas não conheço a pesquisa disso, mas acho que o contracanto deixa a música mais bonita. Então, acho legal, tá? Se não me engano, foi o Mauro Gimenez foi um dos caras que lá no início lá lutou para a liberação dos contracantos. Né? E a partir dali mudou toda uma estética do Enarte, o que é interessante na questão de obra artística. Tá? Acarretando o erro caso o quesito tradicionalidade seja ferido. Tradicionalidade é uma coisa difícil. Eu vou colocar junto no material, tá? Esse material que eu estou botando ali vai estar disponível. Tá? E vou colocar também um texto que eu fiz em 2015 ali sobre a tradicionalidade, talvez ajude. Né? Talvez ajude. Os contracantos serão permitidos vocalizes com artigos de frase, deve ser somente com palavras, não com fragmentos, podendo assim fragmentar a frase. Na verdade, tu tem que usar palavras ou frases da letra da música. Tá? De verdade, a gente fica o tatu e fica segurando o até o teu fôlego acabar. Né? A gente se vale de uma liberação
para fazer aquilo que a gente tem vontade, tá? Essa é a verdade, né? A gente nunca pensa... Eu tô falando a gente, né? Porque, enfim, a gente não trata com responsabilidade a parte histórica. Não trata, né? Quem disser que sim, desculpa. Mas essa daí eu acho que é a maior verdade, tá? Pelo menos no Enarte. Modulações. E também não estou julgando ninguém, por causa que eu sempre fiz isso, tá? Modulações. Tem a tabela de modulações, que todo mundo conhece. Essa tabela aqui. Ela tá no material, tá? Tá no material, é só pegar lá e tal. Tomás, então, o que acontece? Contracanto, o que é liberado, o que não é liberado, tal, Volto a dizer, isso aqui são coisas que da diretriz são mutáveis, e depende de quem senta para avaliar, e depende de um monte de coisa. O que não muda é a correção, clave de Sol, clave de Fá, tá? Isso aí não muda, porque as partituras são protegidas por lei, porque as coreografias são baseadas em cima das partituras, então isso aí não muda. E a partir disso que tu começa a trabalhar com as dinâmicas. Contracanto, para quem não é familiarizado com contracanto, vou dar um exemplo aqui. Olha só. Primeira voz. Balaio, né? Aqui nós temos a melodia principal do balaio. Agora vamos para a segunda voz. Uma segunda voz, tá? Tu vê que não tem nada a ver com a primeira, né? Vamos botar uma terceira voz ainda. E agora, tudo junto, para ver como é que fica. Então, isso daqui são regras de contraponto mesmo, assim, coisa bem... Vou dizer, coisa bem básica. Não é muito tipo de contracanto que se utiliza no Enarte. O contracanto do Enarte, uma questão de estética, ele é bem parecido, tá? Eu já apresentei diversos arranjos de diversos musicais para pessoas que não fazem parte do meio e eles consideram tudo muito igual, parecido. A gente que não considera porque a gente já é muito acostumado e consegue perceber detalhes, né? Mas de uma forma geral o Enarte ele possui uma estética. Dá para dizer que ele tem uma estética própria e que se repete bastante, tá, pessoal? É legal a gente pensar sobre isso, porque às vezes nos faz com que busque outro tipo de estética e tal, né? Isso aí é importante. Eu trabalho com música e o show, eu tenho uma banda chamada Iangos e a gente circula bastante, assim, né? Já circulou bastante e deu para aprender bastante coisa sobre estética, circulando o mundo, vendo outro tipo de músicas de raiz, assim, comparando, trazendo coisa deles para cá, levando coisas nossas para lá. E a gente percebe que quanto mais tu vai mudando as estéticas, estudando esse lance aí, tu vai percebendo que se abrem mais portas, tá? Agora, essas liberações, essas coisas, tudo isso aí é para a música ficar mais bonita, para isso, né? O que a gente não tem nas diretrizes, por exemplo, são os ciclos ou gerações, tá? Primeira geração é o ciclo do fandango, segunda geração, o ciclo do minueto, terceira geração, o ciclo da contradança e a quarta geração é o ciclo dos pares enlaçados. Eles estão descritos lá no livro, mas às vezes o livro de danças não ajuda muito para música. Por quê? Se tu pega lá o ciclo do minueto, ele está explicando lá da França, né?
de como é que a coisa acontecia lá na Europa. Mas lá na Europa o minueto, pessoal, é compasso ternário, já é tudo diferente. E minueto ele teve no período barroco. O período barroco é cheio de contraponto e tal. E o nosso minueto aqui não tem nada. Tu nem pode, a gente já viu no outro vídeo, tu nem pode abrir duas vozes, três vozes e encher de contraponto e tal, não. Porque aqui a gente tem melodia definida mesmo. E no período barroco não tinha tanto. Às vezes, se tu escutar uma música do período barroco mesmo, alguns minuetos, vou dizer, são difíceis de até tu saber onde é que está a melodia principal de tanto que costuram. Então, a ideia não é ser europeu, né? A ideia é o nosso minueto gaúcho, o nosso fandango gaúcho, nossos pares enlaçados e a nossa contradança, tá? Isso aí é legal, e Paixão Corto sempre falou que aqui as coisas ganham cor própria, e isso é uma verdade, a gente tem que ter essa consciência. Olha só, ciclo do fandango, instrumentos, viola, rabeca, espora, facão, pandeiro, voz solo ou dueto e levantes primitivos. Não tem gaita, né? É muito antigo, a gaita não tinha chegado ainda, mas daí tu vai fazer um trabalho com responsabilidade histórica, né? Isso no Enarte. E a gaita não é acionada. Tu foi lá e tocou as músicas do fandango lá e a gaita, tu não acionou nenhuma vez a gaita durante a música. Não pode por causa que o regulamento não permite que tu tenha essa responsabilidade com a história, né? Mas também a gente seria hipócrita em dizer que a gente é realmente altamente responsável com isso. Porque olha só, voz ou é solo ou dueto. No Enarte, quantos tatus com volta no meio existem somente com solo ou em dueto? Sem nenhum contracanto ou sem abrir três vozes? Não existe. Né? Então, um pouco parece que a gente se preocupa só com a parte artística, né? Mas não assume isso. E um pouco alguns se preocupam com a parte histórica, né? E não podem utilizar. Então, a coisa é meio complicada, tá? Mas se valorizar solos de viola, solos de violão não é instrumento do fandango ainda, né? Não tinha violão ainda. A viola veio antes para o Rio Grande do Sul e o violão ele substituiu depois. Dizem que é por uma questão de facilidade, número de cordas e etc. E a viola acabou até, teve uma época que foi até deixada de lado. Levantes primitivos. Um levante é isso aqui. Isso é levante. Isso não. Isso não é levante, tá? Levante primitivo é levante, o resto não é. O Paixão, quando ele falava de levante, ele só falava de levante no fandango. Então, só existe um conceito para levante, tá? Não existe outros conceitos para levante. A segunda geração, o minueto, tu vai ver que é muito parecido na questão de instrumento. Viola, rabeca, espora, facão, pandeiro, né? Voz solo ou dueto, mesma coisa. A gente proíbe, por exemplo, na Querumana e no Anu, mais que duas vozes. E não proíbe no tatu com volta no meio. Né? Historicamente, então, os dois deveriam ser proibidos. Né? Se a gente fosse preocupado com a parte histórica. Mas eu acho que o Enarte, vou falar do Enarte especificamente, ele é preocupado com a parte artística, né? Senão não tinha entrada e saída. Só com a parte artística, praticamente, né? E não é uma crítica, tá, pessoal? Não estou criticando, assim, eu estou falando o que é, mas que a gente nunca tem a coragem de falar muitas vezes, né? E os levantes, né, do minueto também são levantes. Levante rasgueado. Mas, Tomás, se eu for fazer um minueto lá do Anu,
depois começar a música, a gente vai ter como cantilena isso aí, né? E pro Enarte não tem problema. Por quê? Porque a única dança que descreve... A única dança que descreve levante é tirana do lenço. Então essa aí tu tem que fazer com as características que manda. E as outras não são passíveis de desconto. Só a gente não tem aquela responsabilidade histórica, né? A gente tem que saber pelo menos que não é o correto historicamente. Só temos que saber disso, tá? E se for fazer diferente disso, saber que está fazendo diferente e admitir, né? Isso é importante. E eu não estou criticando, volto a falar, eu sempre fiz errado. Bom, vamos lá. Terceira geração, né? Ou ciclo de contradança. Aqui vem gaita. Tu viu que interessante? Só aqui na contradança que aparece a gaita. Daí gaita, viola, violão, rabeca, violino, pandeiro, vozes em dueto ou três vozes. Aqui a gente começa a trabalhar outras coisas, né? E os levantes, daí sim, desse jeito. Aí pode, tá? Mas não vai fazer caranguejo. Não combina, tá, pessoal? E a gente vê bastante isso, o uso do levante feito de maneira errada, assim. Mas o instrutor pediu. Bom, se o instrutor tiver consciente de que não é uma coisa historicamente correta, beleza. Porque eu digo, o problema nunca é o que tu faz, porque quem propõe a arte é o artista. Mas a gente tem que estar consciente do que está fazendo. Se é correto, se não é. Ou é assumir qual que é a tua responsabilidade. É histórica ou é artística? Pura e simplesmente. Se tu assume isso aí, tá tudo de boa, né? Porque tá dentro do regulamento, né? Então a gente se vale do regulamento para algumas coisas e o regulamento nos tranca outras. Se pega de novo lá no ciclo do fandango, tem ali tocar espora, tocar facão. Espora e facão não está descrito como instrumento pra gente, né? Quem sabe a gente um dia faz numa diretriz e libera, né? Ou libera o não uso da gaita para músicas de fandango, minueto, enfim, né? E a quarta geração, ciclo dos pares enlaçados, gaita, violão, violino, pandeiro, né? Vozes em dueto, três vozes, ou às vezes instrumental, porque a gaita ganha tanta força que às vezes a gaita, né, aqui, segundo algumas pesquisas, ela pode ganhar mais força que a própria voz, tipo uma vaneira marcada, e surgem coisas instrumentais também. Ah, Tomás, Rilo é instrumental e não está em pares enlaçados, então tu tá errado. Não, eu tô dizendo as coisas que estão descritas nas obras, tá? Simplesmente é isso. Pode ser que tenha instrumental em outros lugares também, né? Mas a gaita realmente ela ganha um poder bem grande aqui, tá? Eu coloquei ali, aí ó, tudo isso aí, ó. Anu, minueto e fandango, balaio, fandango contra dança, cana verde contra dança, caranguejo contra dança, pares enlaçados, fandango, chimarrita contra dança, né? Com uma evolução romântica. Ela é diferente a chimarrita, né? E ali segue, ó, eu botei de todas as danças, essas aí as 25, o ciclo que é de cada uma, porque tu pode trabalhar dentro dessas partes aqui, né? Dessas partes que estão descritas ali no ciclo. E daí tu pega, por exemplo, danças como balaio, né? Se tu for fazer historicamente, o balaio ele tem uma contradança na primeira figura no passeio, tá? E olha, contradança é uma coisa alegre, gaita, viola, né? Várias vozes e tal. E depois na hora do sapateio, sarandeio ali é o ciclo do fandango. A coisa ela é mais primitiva, né? Seria com bastante viola, bastante cordas, vamos dizer assim, né? E já não teria tantos contracantos e tal. Só que daí
o, as apoteoses da dança, né, vamos dizer assim, a parte do balaio é a parte que deveria crescer mais. E então, para tu pensar bem esse arranjo de sair de um ciclo e ir para outro e buscar crescimento, às vezes não é tão fácil, né? Principalmente porque nós já estamos acostumados com uma estética. Parece que se o dançarino não escuta contracanto, a música não acontece, né? E na verdade é uma estética bem peculiar do Enarte isso aí, né? Porque se tu vai, vamos dizer, vai gravar um disco, tu não botaria tanto contracanto assim. Não botaria porque confundiria o ouvinte, né? Essa que é uma verdade, uma questão de produção musical já não daria tão certo assim, né? Tomás, isso é o que tu pensa. Não, não é o que eu penso, é o que eu vejo mesmo. É o que eu vejo não só aqui, mas em diversos países, assim, né? Com a música de raiz, eu tive a sorte de poder circular em mais de 10 países diferentes tocando, né? Representar o Brasil na Copa do Mundo, no Grammy Latino, na FilmPro do México, em vários eventos de música assim, que são bem ou que contém música e com muita gente de fora e tal, e a gente percebe que a tendência mundial ela muitas vezes é diferente daquela estética que a gente faz, o que não tem problema nenhum, porque é a nossa manifestação artística do Rio Grande do Sul, que dificilmente sai do Rio Grande do Sul, por algum motivo, né? É interessante que a gente pense um pouquinho sobre esses assuntos. Então, beleza, creio que é isso aí, tá, pessoal? Aí fica a dica, então, resumindo, a gente tem liberações nas diretrizes para melhorar as nossas dinâmicas, tá? Os volumes a gente que escolhe, tá? Se tu quer fazer uma parte mais baixinha, outra não tanto e tal. É interessante que tu saiba, né, de que ciclo ou geração está se tratando aquela parte específica da música, né? Para caso tu for fazer alguma coisa fora disso daí, tu assuma que a tua responsabilidade é com a obra artística e não com a parte histórica, tá? E que o uso de levantes, por exemplo, que ele seja feito ou no ciclo do fandango ou no minueto, e minueto menos, tá, pessoal? O minueto ele se aceita porque é um hibridismo entre um ciclo e outro, mas levante mesmo, o ideal seria só no ciclo do fandango, né? E não fazer um levante rasgadão para dançar a Havaneira Marcada, que é o último ciclo, a última geração, né? A quarta geração. Então são coisas que erros que a gente comete que não são passíveis de desconto, mas são passíveis de julgamento de pessoas que estudam. Vamos dizer assim, tá? E dentro disso eu creio que pode ajudar um pouco, tá? Acho que pode ajudar um pouco. Lembrando, a parte de correção do clave de sol e clave de fá, essa não muda, tá? É dentro das partituras. Se tu tiver interesse, tiver dúvida nisso, link abaixo, tu consegue esse lance aí, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá, pessoal? Um grande abraço para todo mundo e fiquem bem.